Olá, tudo bem com você? O estudo da cronologia vai nos ajudar a entender mais um assunto importante e que quase ninguém tem questionado na Bíblia, de que o Assuero, que se fala no livro de Esté, se trata de Xerxes I, que é o filho de Dario o Grande, ou Dario I. Mas o que está descrito na Bíblia e a cronologia vai nos ajudar a entender que quem é realmente esse Assuero que se casou com Esté, que destituiu Vasti e fez de Esté uma rainha. Será que foi Astíages, se Achares ou se Achares, né? Dario? Qual dos Dario? Foi Ciro? Foi o próprio Xerxes? Nós vamos poder entender à luz da Bíblia, primeiramente colocando a Bíblia como uma fonte histórica, né? Além de que sabemos se é a palavra de Deus, e dentro do contexto também histórico, arqueológico não temos, mas vamos entender quem é o verdadeiro Assuero. O texto que começa em Esté nos diz que nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Então já deixa claro aí quem é Assuero e o tamanho do seu reino. Mas muito antes de Assuero, tem um tratado, e eu creio que é na Wikipédia, diz lá que quando Ciro morreu, deixou um império que ia da Índia ao Nilo. Nilo justamente é onde fica a Etiópia, ali na África, né? E a Etiópia, quando fala nessa época, né, envolvia uma área muito maior do que a atual Etiópia. Ou seja, do Nilo à Índia, né? Do Egito até a Índia. Então, um reino muito extenso que Ciro, que nós vamos ver aqui junto com os Medos, já deixou esse reino desse tamanho. Então, foi muito antes de Xerxes I, filho de Dario. Mas vamos, a Bíblia, fazendo uma pesquisa aqui na Bíblia, ela identifica, olha aí, 30 Assuero, 30 palavras, né, com o nome Assuero na Bíblia. Uma em Esdra, uma em Daniel e 28 só em Esté. Então, ou seja, o Assuero identificado no livro de Esté aparece só uma vez em Esdra e uma vez em Daniel. Então, vamos explorar o que diz em Esdra, né? Em Esdra fala que no princípio do reinado de Assuero, né, que enfrentaram aí os judeus na reconstrução do templo, enfrentaram a inimizade, e diz que Assuero foi um dos que também bloqueou, né, ou fez parar a obra, como diz aqui no versículo 24. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até ao 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Então esse Assuero que fala aqui, e também nos dias, né, de Artaxerxes, como tem aqui, rei da Pérsia, então houve aí a oposição dos inimigos dos judeus. E tudo isso foi antes de Dario. Então esse Assuero não foi o Assuero filho de Dario, que foi o Xerxes, né? A Bíblia já deixa claro que houve um Assuero e outro Artaxerxes, a ponto de que muitos historiadores e estudiosos entendem que há tanto Assuero como Artaxerxes, até mesmo Dario, pode ser nomes de trono, né? Títulos, ou até títulos, mas não o verdadeiro nome do rei. Então esse Assuero e esse Artaxerxes, que foi antes de Dario, tivemos Ciro, né, depois seu filho Cambises. Então teve o falso Esmerde, como chama o Gaumata, que tentou usurpar o trono com a morte de Cambises, o filho de Ciro, e depois dele então assume Dario. Então logo esse Assuero seria Cambises, e então porque ainda fala aqui de outro Artaxerxes, que seria o Gaumata, né, o falso Esmerde. E esse Assuero poderia se referir então a Cambises, que foi logo depois de Ciro, e os dois anteriores a Dario, né? Porque uma vez que consta aqui que eles foram anteriores. Daí então esse Assuero não foi Xerxes. O outro texto que agora nos fala no livro lá de Daniel, nos diz em Daniel 9:1, que no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, né, algumas traduções de Dario o Medo, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, esse Dario o Medo, filho de Assuero, ele se tornou rei de Babilônia, né? Os caldeus se referem aos babilônicos. Então, Dario se tornou rei, que nós vamos ainda explorar isso, né? Quem foi esse Dario que se tornou rei dos caldeus, e para a gente entender quem foi, e chegar lá para entender quem foi Xerxes. Ainda em Daniel 6:1,
diz que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivesse por todo o reino. Observe que o Xerxes, aliás, o Assuero do livro de Esther, ele tinha 127 províncias. E para 120, né, uma diferença de 7, a gente vê que também esse mesmo Dario está se referindo ao mesmo Dario, que foi o Dario da época de Daniel, né, que o Dario Medo. Então, não pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 127 sátrapas. Como a gente viu, o reino Medo-Pérsia, ele foi da Índia à Etiópia. Então, um reino muito grande. Logo, ele dividiu o reino em satrapias, para que então pudesse ter uma melhor administração, né, e uma melhor arrecadação. E Dario, o Medo, ainda em Daniel 5,31, nos diz que ele, quando assumiu o reinado, o reino sobre o reino dos caldeus, ou seja, quando ele se apoderou do reino da Babilônia, ele tinha cerca de 62 anos. Então já estava velho, né? Mas quem foi esse Dario Medo, né? Vamos entender primeiro que no sonho que Deus dá a Nabucodonosor, interpretado por Daniel, nos diz que o segundo reino, o reino que representava os peitos, né, de prata, né, aliás, o peito e o braço de prata, então representavam um segundo reino que seria dominado pelos medos e os persas. E observe que os medos vêm antes dos persas, né? Medo-Pérsia, ou os medos e os persas. E isso indicando que a preeminência, a princípio, seria dos medos. E esse reino veio com a queda de Babilônia, mas ele já existia antes. A Babilônia assumiu como potência mundial, assumiu o controle do mundo após a queda de Arã, no ano 609. E caiu no ano 539, né? Então durou 70 anos. Os 70 anos para a Babilônia foi nesse período. Em 539, então, nós vimos que Dario assume o reino dos caldeus, né? O reino da Babilônia. E vamos ver a parte de Ciro nessa empreitada aí entre Dario e Ciro e a relação que eles têm um com o outro. O próximo texto, né? Observe como Deus, falando da queda de Babilônia, ele diz o seguinte: aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis dos medos. Isso falando da queda de Babilônia. Se você olhar lá Jeremias 51, fala disso. Porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, vingança do seu templo. E nós vimos isso em Jeremias 51, 11, e ainda tem o versículo 28 desse mesmo capítulo, que diz: consagrai contra ela as nações, os reis dos medos, os seus governadores, todos os seus vice-reis e todo o seu domínio. Então, mais uma vez, Deus deixa claro que os medos seriam responsáveis pela queda de Babilônia. Por que os medos? Porque os medos, vamos continuar, né? Quem era rei dos medos? Na obra, a gente vai ver que existe dois historiadores que falam dessa época, né, dos medos. E esses historiadores, um é Heródoto, o outro é Xenofonte. Então, Xenofonte e Heródoto são os dois historiadores que deixou, né, um legado falando desse período aí de Ciro e dos reis persas. Mas Xenofonte, a sua obra Ciropédia, muitas vezes é tida como uma ficção, enquanto a maioria dos historiadores adotaram Heródoto como quem tem a versão mais histórica, né, e mais aceitável por eles. E a gente vai ver que Heródoto ele tem muitos mitos e muitas lendas. Ele inclusive fala que durante a vitória de Ciro sobre Creso, né, o rei da Lídia, Creso faz uma oração quando está na pira pegando fogo para queimá-lo, né? Ciro chegou da ordem para tirá-lo, mas os soldados já tinham tocado fogo, então ele ora a Júpiter, e Júpiter então faz chover e apaga a pira, e Creso sai então ileso, né? sai vivo, né, da pira, a pira olímpica que tinha lá na praça. E antes disso, né,
ainda quando estava em guerra com Ciro, um dos generais de Ciro entra no palácio de Creso para matá-lo. E Ciro tinha um filho que nasceu mudo e... Ciro não, Creso, né? Tinha um filho que nasceu mudo e surdo. Então, quando o general vai cometer contra Creso, o filho, que nunca tinha falado, escutado, claro que é mudo e surdo, então grita, né? Não mate Creso! Isso tudo Heródoto contando, né? E fora outras lendas e mitos que ele fala, inclusive, que diz que na história que Astíage, né, quando manda matar Ciro quando ele era pequeno, aí chama um dos seus parentes muito confiável, que é Hárpago, e Hárpago não mata Ciro e depois descobre que Ciro está vivo, aí Astíage, para se vingar, oferece, pega o filho de Hárpago, né, faz um banquete, assa e dá ao próprio pai para comer sem ele saber, só depois que ele termina de comer, então leva por último a cabeça do filho para ele ver o que ele estava comendo, né? Então isso já é baseado em outra lenda. E ele reconta essa história em outra situação também, de que alguém comeu e jantou o próprio filho. Então Heródoto ele é muito lendário, muito mitológico, mas mesmo assim os historiadores o preferem. Isso a gente vai entender porque, enquanto Xenofonte, ao descrever a vida de Ciro, descreve como um homem, um general, um guerreiro, um homem sábio. Então, enquanto para Heródoto as guerras, a vitória ou as derrotas em guerras era muito mais ligada à vontade dos deuses. Já para Xenofonte, não. Ele atribui a sabedoria humana, ao talento humano, as forças do exército, a preparação, né? deixa muito mais humano. Mas, mesmo assim, os historiadores relegam o Xenofonte como ficção. Mas a gente vê que Xenofonte, o que ele fala dos reis, inclusive de Ciro, de Astíage, ele faz com que haja uma maior ligação com a Bíblia, com a história da Bíblia, inclusive na questão de Dario Medo. Para entender isso, né, para que possamos entender quem era Dario Medo, só Xenofonte vai nos fazer entender isso. E a ligação que tem Dario Medo com Xenofonte é Ciáchares, né, o Ciachares. Então Ciachares 2, por que 2? Porque Ciachares era filho de Astíage e o pai de Astíage era Ciachares. Então Ciachares 1 era avô de Ciachares 2, né, e o pai de Ciachares 2, ou Ciachares 2, era Astíage. E o único que fala desse Ciachares 2 é Xenofonte. E já Heródoto não fala de Ciachares 2, porque ele diz que foi Ciro quem venceu Astíage, né, embora não tenham matado, mas reinou no lugar dele. Não houve um sucessor de Astíage. Já Xenofonte informa que, com a morte de Astíage, então Ciachares II assumiu o reino dos Medos. Como diz aí a Wikipédia, Ciachares II foi um rei dos Medos, cujo reinado é descrito pelo historiador grego Xenofonte. Algumas teorias têm equiparado esta figura com o Dario o Medo, nomeado no livro de Daniel. Ele não é mencionado nas histórias de Heródoto ou de Cetésias, e muitos estudiosos duvidam que ele realmente tenha existido. A questão de sua existência incide sobre se o reino dos Medos se fundiu pacificamente com o dos persas por volta de 537. Isto porque exatamente como disse Daniel, né, que Dario Medo reinou, quando ele reinou sobre a Babilônia, ele tinha 62 anos de idade, né, ou cerca, ou quase 62. E nos conta então a história, ou alguns historiadores dizem que ele só reinou 2 anos, né? Então, ou seja, se Babilônia caiu em 539, 2 anos depois, em 537, Dario o Medo, ele então morre. E antes de morrer, ele passou seu reino para Ciro, sabendo que era um grande guerreiro, ou então porque ele não tinha filho homem. Mas então, com a morte dele, agora sim, a Pérsia é que se torna o reino, né, com Ciro. Antes disso, Ciro era um general de Astíage e continuou como general de Ciachares, o filho de Astíage. Por sua vez, em Heródoto diz que esse reino Medo, né, de Astíage foi subjugado na rebelião dos persas contra o avô de Ciro, que foi Astíage em 559. Uma data derivada de Heródoto e quase universalmente aceita pelos estudos atuais. Na verdade, 559 foi a morte de Cambises, quando Ciro, então, segundo Heródoto, se torna rei no lugar do pai.
E a guerra que ele faz contra Astíages, né, o rei Medo, é no ano 550. Mas tudo isso para ver a diferença entre dois historiadores, Xenofonte e Heródoto. E muito do que vimos na história é baseado em Heródoto, não em Xenofonte. Porque se fosse em Xenofonte, então a Bíblia tinha razão, como podemos dizer, a Bíblia tem razão, porque a história de Xenofonte está mais alinhada com a história da Bíblia. Vamos entender um pouquinho lá atrás, né? Tem um sábio, né, e também matemático, astrônomo, chamado Tales de Mileto, que ele previu um eclipse, e esse eclipse foi o que ocorreu, até conforme a NASA, né, no ano 585, no dia 28 de maio de 585. Então ele previu esse eclipse, e de maneira que o eclipse ele teve impacto político imediato. Os reinos dos Medos e Lídios travavam uma guerra brutal há anos, ou seja, há mais de 5 anos, já estava entrando no 6º ano de guerra. E quando de repente o dia se torna noite, ou seja, o eclipse, né, acontece, e eles entenderam que os deuses não estavam gostando dessa guerra. Então imediatamente eles baixaram as armas e formularam lá um termo de paz. E para selar esse termo de paz, então foi celebrado ali o casamento da filha do rei da Lídia, que era Alíates, com o filho do rei dos Medos, com o filho de Astíages, que era o filho de Ciáxares, né, que era Astíages. Então Astíages casou com Arienes. Arienes, por sua vez, era filha de Alíates, o rei da Lídia. Isso ocorreu no ano de 585, é conhecido como a Batalha de Alis. A Batalha de Alis, ou a Batalha do Eclipse, foi a última de uma série de batalhas entre Medos e Lídios, que ocorreu justamente entre 590 e 585, quando foi encerrada com o Eclipse, que terminou nesse acordo de paz, né? Quando Alíates e Ciáxares apressaram em fechar um acordo de paz. Ficou definido que o rio Alis seria a fronteira entre os dois reinos, e para selar essa aliança, Arienes, a filha de Alíates, foi dada em casamento para Astíages, filho de Ciáxares. E foi assim que o eclipse total do Sol encerrou uma guerra de 5 anos em apenas uma tarde. Xenofonte, em sua obra, né, a Ciropédia, que é um relato aí da educação de Ciro, no livro 1, tem lá o título, né, Ciro é eleito general do exército auxiliar na guerra entre os assírios, e Ciáxares, sucessor de Astíages. E nos diz aí lá na Ciropédia, né? Entretanto morreu Astíages, que era o avô de Ciro. Essa parte entre parênteses foi acréscimo meu. E Ciáxares II, né, que ele na obra de Xenofonte não diz Ciáxares II, mas Ciáxares I foi no caso o avô de Ciro, que foi o pai de Astíages, que é então avô de Ciáxares II, que nós vimos lá que na Wikipédia, que muitos historiadores então entendem que esse Ciáxares II foi Dario Medo, que então passa a ser o tio de Ciro, já que ele era irmão da mãe de Ciro, né? E que era Mandane. Então ele começou a reinar na Média. Se levar em conta que Astíages morreu em 550, então Ciáxares pode ter assumido o reino aí nesse ano 550. A gente vai ver mais adiante. Mas nos diz ainda na Ciropédia que Ciáxares enviou aos persas e ao rei Cambises, isso porque ele, na iminência lá de uma guerra, ele enviou seu cunhado, um mensageiro, com ordem expressa de falar a Ciro e pedir-lhe que, se os persas dessem tropas aos medos, solicitasse o comando delas. Então os persas enviaram Ciro, e Ciro passou a comandar as tropas de Ciáxares, que é o seu tio, né? Dario Medo, que era seu tio. Então logo Ciro passou a ter o cargo de general, né? O general Ciro, ele é comandante das tropas Medo-Pérsia. Isso, né, sob a autorização, porque ainda reinava o pai de Ciro, Cambises, na Pérsia. O rei da Pérsia era Cambises, o pai de Ciro, e o rei da Média era Ciáxares, né, que ficou no lugar de Astíages, que era o rei da Média. Então Ciro era o general do reino Medo-Pérsia. Então ele fazia as entradas e saídas das guerras. Ciro ainda não era o rei da Pérsia, como diz Heródoto, né? Porque ainda, conforme na obra de Xenofonte, mesmo após a queda de Babilônia, o pai de Ciro ainda era vivo, né, Cambises. Então Ciro não assumiu o reino muito antes, em 559, ou seja, 20 anos antes da queda de Babilônia. Seu pai ainda era vivo, conforme a obra de Xenofonte. E veja que isso está
em harmonia com a Bíblia, porque lá em Daniel 6:28 diz que Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. E a gente vai ver mais adiante, né, que Daniel reinou até ele continuou ainda até o terceiro ano de Ciro. Então a Bíblia, veja como a Bíblia diz claramente que antes de Ciro houve um reinado de Dario. E esse Dario que ele está se referindo é Dario persa, do capítulo 9, que é o mesmo do 6. Então houve o reino de Dario, e esse Dario era o reino Medo, porque até então a Média, né, desde a época ainda de Astíage, a Média ela dominava a Pérsia. A Pérsia era então um reino vassalo da Média, porque quem reinava lá era Cambises, e Cambises então era um rei tranquilo, mais pacato, e não ameaçava a Média, né? E por isso que aí a gente vai contar a história que tem lá em Heródoto, que Astíage teve um sonho. Nesse sonho a sua filha, né, a urina da sua filha enchia todo o reino lá da Média e até inclusive a Ásia, né? Vamos dizer assim, na linguagem popular, uma mijada que ela dava. E então alagava, né, e causava um enchente de toda a Ásia. Ele ficou com medo, né? E ele consultou os oráculos, e os oráculos disseram que da sua filha ia surgir algo que ia tomar o reino dele, ia encher o reino dele. E ele, com medo disso, então casou a sua filha com Cambises, o rei persa, um rei mais inferior ao dele. Ele não casou com nenhum príncipe medo, né? Os príncipes que dominavam na época. Então ele casou com um rei que ele viu que não iria ameaçá-lo, né? Que era um reino que era vassalo aos medos, que era o reino da Pérsia, na época Cambises. Então, tanto Xenofonte como Heródoto, eles são unânimes em dizer que Cambises casou com Mandane, que era a filha de Astíage, e desse casamento é que veio Ciro. Então, nesse caso aí, veja que tanto Xenofonte como Heródoto, eles estão em harmonia na questão dos pais de Ciro, sendo Mandane e Cambises. Mandane, filho de Astíage, rei Medo, e Cambises, o rei da Pérsia. E isso aí se tornou, né, se tornou um parentes entre si. Houve um reino aí, uma ligação de parentesco entre o reino da Média e da Pérsia. Então, de maneira que então Dario, que é Seáchares II, ele reinou sobre a Média depois da morte de Astíage, que Astíage, no caso, então era o avô de Ciro. E Dario, então, era tio. A gente vai ver aqui deixa eu me mostrar aqui a vocês, nessa árvore genealógica, né? Nós vemos aqui Seáchares I, então ele foi o pai de Astíages. Astíages foi o que casou com Arienes, a filha de Alites, rei da Lídia, na paz do eclipse, né? Quando houve a celebração da paz no ano 585 a.C. E então pode ter sido dessa união ou com outra mulher. Ele então teve dois filhos, Dario o Medo, que é Seáchares II, nasceu no ano 601, isso porque no ano 539, com a queda de Babilônia, o Daniel deixar claro que Dario Medo tinha 62 anos, então ele teria que ter nascido nesse ano aqui, 601. Né? Ou um ano a mais ou a menos, não pode ser mais do que isso, mais no ano 601. E também Astíage foi pai de Mandane. Então Mandane era irmã de Ciro, aliás, irmã de Dario, e Mandane, ao casar com Cambises, então se tornou o pai de Ciro. Então Dario Medo ou Seáchares era o tio de Ciro. Voltando só à história, né, de Ciro aqui, também Heródoto diz que depois que então Astíage faz a filha casar, ela tem um filho e então ele tem outro sonho, né, um outro sonho perturbador. Ele sonha que dos seios da sua filha nasce uma figueira, e essa figueira, né, brota do seio dela. E mais uma vez os oráculos indicam que um rebento ou o filho, né, que já estava grávida, o filho dela iria tomar o reino dele, ia destroná-lo. E ele então manda chamar sua filha, não diz para que ela é grávida, e ele então aprende no castelo até o filho nascer. Quando o filho nascer, ela toma e manda, como falamos lá atrás, um dos parentes, seu Hárpago, né, matar aquela criança. E Hárpago, ao olhar para a criança, não mata, entrega a um casal de boiadeiro,
lá do Reino da Média. E esse casal acaba de ter, né, a mulher acaba de ter um filho morto, e aí pega as vestes do filho morto, pega as vestes de Ciro, bota no filho dela morto e entrega a Harpago dizendo que Ciro estaria morto, mas ele cria Ciro em casa. E depois a história continua até que Ciro volta para os seus pais, né? Astiage, ele então não vai lutar contra o presságio, ou seja, contra a profecia, e deixa Ciro viver com os seus verdadeiros pais, que são Mandane e Cambises. Então a gente precisa entender que a história de Xenofonte estando certa, né, ou seja, com a existência de Xiáxares como sucessor de Astiage, logo então, com a morte dele em 537, é que Ciro assume o reino. Então o primeiro ano de Ciro sobre o reino da Pérsia é no ano 537. Antes disso, Ciro não era rei, ele era o general. Para que a gente então possa entender isso. E aí então a gente vai ao continuar, né, percebo que quando a Bíblia fala dos medos e persas, e lá na interpretação do sonho da escrita da parede, Daniel deixa bem claro, né, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Deus deixou claro que, inclusive estava lá no sonho de Nabucodonosor da estátua, né, que Nabucodonosor teve esse sonho de que o segundo reino era um reino medo-persa, né, dado aos medos e persas. E na visão também do animal, Deus, o anjo diz a Daniel que aquele carneiro de 2 chifres que visto são os reis da Média e da Pérsia. E sempre colocando a Média na frente, porque justamente a Média ainda dominava a Pérsia. A Pérsia era um reino vassalo da Média. E ainda nos diz sobre a escritura da parede, quando fala da lei dos medos e persas. E Esté também nos fala que as princesas da Pérsia e da Média. No caso, na época de Xerxes, já Dario, a Média já não existia, já não dominava a Pérsia. Xerxes ali, o Assuero não poderia falar da Pérsia e da Média, seria só o rei, só Pérsia. Então, ao falar da Pérsia e da Média, a gente pode entender que não se trata então de Xerxes I, filho de Dario o Grande. Nos diz aqui ainda que em Esté 1:3, né, os príncipes, os quais representou a escola da Pérsia e da Média. Então Esté deixa claro que esse Assuero é um Assuero que reinou sobre a Média e a Pérsia. No 10:2, quanto aos mais altos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Então, até então, a história de Esté envolve os dois reinos, a Média e a Pérsia, não era só a Pérsia. Então, com isso, a Bíblia, né, a Bíblia tem razão, e a gente vai ver e entender que esse Dario, o Medo, se trata realmente de Xiáxares II, filho de Astige, que deu continuidade ao reino da Média. Contrariando Heródoto, então, a gente entende que Xenofonte tem está mais igual com a Bíblia, né? Ele tem uma versão que ajuda a entender, né, melhor a Bíblia. Veja que agora o que está descrito, voltando à questão de Ciro, que Daniel viveu, né, até o 3º ano de Ciro. E essas profecias de Daniel, a última profecia, né, que envolve o capítulo 10, 11 e 12, trata-se de uma profecia só, né, os reinos, quando fala do reino do norte e do sul, e termina justamente com essa última visão, a visão concluindo com Daniel 12, que nos fala sobre o reino de Cristo, né, quando vem a pedra, que é o reino de Cristo, e no 12. Então, nos diz aí que no 3º ano de Ciro, o rei da Pérsia, observe que agora, né, rei da Pérsia, agora Ciro dominava sozinho, não tem mais a Média, não tem o reino Medo, porque justamente Ciro agora era rei sozinho, como rei da Pérsia. E diz que nesse 3º ano, Daniel diz, planteei durante 3 semanas. 3 semanas. E ao fim do jejum, né, que foi no dia 24 do primeiro mês, ou no último dia do jejum, como podemos entender, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do rio Tigre. O que a gente vai entender com isso? Que, observe, no 3º ano de Ciro, no dia 24 do primeiro mês, nesse caso é o mês de Nisan.
né? O mês que Daniel está se referindo, com certeza, é o mês de Nisan. E nos fala aí, nesse primeiro mês, Daniel jejuou por 3 semanas inteiras e no dia 24, então, ele teve a visão. E a gente perceba que, visto que esta visão apareceu a Daniel no final de 3 semanas completas, implica que ela ocorreu em um sábado. Quero dizer que esta profecia final do livro de Daniel foi dada em um dia de sábado. Esta é a única visão do livro, ou de toda a Bíblia, né, que podemos afirmar com tanta precisão de data. Isso se iguala ao apóstolo João, que teve sua visão inicial também, como ele diz, no dia do Senhor, que é o sábado, né? Biblicamente é o sábado. E Daniel também afirma que teve essa visão pelas datas que ele dá, foi também um sábado. Isso porque quando ele fala que jejuou durante 3 semanas, quando a Bíblia fala essa expressão semana, é semana que tem que ser de domingo a sábado. Não pode ser uma contagem 7 dias qualquer, de uma segunda a domingo, de uma terça a uma segunda. Aí ele teria falado, né, eu jejuei durante 21 dias, isso seria diferente. Mas quando ele diz que jejuou 3 semanas, vejam, vamos entender essa parte quando a gente vai ver o texto que fala da festa das primícias. A festa das primícias, Deus deixa claro que teria que começar no dia seguinte ao sábado, ou seja, na semana da Páscoa, o primeiro sábado que fosse da semana da Páscoa, então o dia seguinte a esse sábado seria a festa das primícias, porque teria que ser assim, porque vejam só, se o dia 14, né, que é a Páscoa, começasse no domingo, o sábado que estivesse dentro dessa semana pascual, no caso aqui seria dia 20, então as primícias tem que ser 21. Então, qualquer que fosse, né, o dia 14 de Nisan, que era uma data fixa, mas o dia das primícias teria que ser sempre no domingo, sempre, né? Qualquer que fosse. Se o dia 14 fosse na segunda, na terça, na quarta, na quinta, as primícias sempre teria que ser depois do sábado, no domingo. Por quê? Porque ela ia servir de contagem para a semana completa para o Pentecostes. No caso, quando Jesus morreu, né, foi dia 14 de Nisan, numa sexta-feira, então o sábado seguinte, o sábado pascual, né, da semana da Páscoa, já foi o sábado seguinte. E logo Jesus, o dia das primícias foi então no domingo também seguinte, no dia 16. Então foi a ressurreição de Jesus. Caso contrário, vamos supor que se Jesus tivesse morrido aqui dia 14, fosse um domingo, ele iria ressuscitar no outro domingo, né, uma semana depois. Mas Deus é sábio, né, e tudo foi bem calculado pelo Senhor para que, então, entre a morte e a ressurreição de Jesus, houvesse só esse espaço aqui de tempo de 3 dias, né, inclusive. E observe que quando Deus fala do Pentecoste, que ele serve de contagem a partir da festa das primícias. Contarei para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxeres um molho de oferta movida. Que sábado ele está se referindo? A esse sábado aqui, das primícias. O dia seguinte ao sábado, que era a festa das primícias. Então, logo em seguida, esse sábado, a partir do domingo, então o que ele diz? 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado, contarei 50 dias, então trarei nova oferta. É justamente a festa das semanas que no Novo Testamento passou a ser chamada de Pentecostes, mas no Velho Testamento é festa das semanas, e ela deveria começar sempre começando a contar a partir como falei, do primeiro dia da semana, porque teria que contar 7 semanas inteiras, e essas 7 semanas inteiras de domingo a sábado, domingo a sábado, domingo a sábado, não podia ser diferente. E quando os judeus, né, depois que vieram, depois do domínio grego, depois que se estabeleceram lá em Jerusalém, quando acabou, isso ainda, porque esse nome Pentecoste é de origem grega, Pentecoste, quer dizer, 50 dias depois de quê? Depois da Páscoa. Então eles passaram a comemorar 50 dias depois da Páscoa, ou seja, qualquer que fosse o dia 14, então contava 50 dias e era Pentecoste, mas Deus não estabeleceu assim. Deus estabeleceu que teria que contar sempre a partir do domingo, né, o primeiro dia da semana, que fosse posterior na semana da Páscoa, depois do sábado, né, do sábado que tivesse dentro da semana pascual. E aí contava então com o primeiro dia da semana e contar 7 semanas inteiras. Então quando Daniel fala aqui que jejuou, né, durante 3 semanas, então biblicamente, né, originalmente o texto quer informar que foi
3 semanas inteiras, de domingo a sábado. Isso nos leva a esse calendário, entender que esse foi o único ano, eu quero mostrar aqui para vocês, no calendário montado, né, o ano 539, esse calendário, ele é um calendário gregoriano, né, que nós montamos, né, desde a criação, baseado no calendário gregoriano e retrocedendo ao longo dos anos. Então, o primeiro ano, né, o primeiro de Nisan, o ano 539, foi num sábado, e o dia 24 aqui foi numa segunda. Então, não está de acordo com Daniel. O ano 538 também, veja, 24 aqui foi numa terça, uma segunda, terça, quarta, aliás. Então essa cor azul identifica o sábado e a cor vermelha é o domingo. No ano 537, então a gente vê que o dia 24 aqui foi segunda, terça, quarta, numa quinta. E no ano 536, o dia 24 foi numa sexta. Então nós chegamos ao ano 535, quando o dia 24 foi num sábado. Isso vai exatamente comprovar o que Daniel falou. Daniel falou que durante 3 semanas inteiras ele ficou de jejum. 3 semanas inteiras, tá vendo? Então observe a primeira semana, então a segunda semana, a terceira semana. E a terceira semana, então, foi para entender que, como foi semana inteira, quando Daniel diz que no dia 24 ele teve a visão, então a visão foi no sábado. Logo, esse ano, 535, teria que começar numa quinta-feira e o dia 24 ter sido um sábado. E o único ano que coincide, né, com esse calendário é o ano 535. E exatamente como eu falei lá atrás, né? Quando Ciro ele tomou Babilônia, ele era o general dos medos e dos persas. Ele não era rei da Pérsia. Então quem era o rei aqui era Astias, rei da Pérsia, rei da Média, aliás, era o rei médio que ainda dominava a Pérsia. E a Pérsia, o rei da Pérsia era então Cambises, o pai de Ciro, que informa que ainda era vivo, estava velho, possivelmente ele morreu entre aqui a tomada de Babilônia, porque aí Ciro assume o reino total, né, sobre a Média e a Pérsia. Então, Dario aqui tinha 62 anos, né, a história conta que Dario só viveu 2 anos, então 63, 64. Dario morreu aqui nesse ano, não sabemos em que tempo, mas aqui passa a ser o primeiro, 537, o primeiro ano de Ciro. O segundo, então o terceiro ano de Ciro foi no ano 535. Ciro, enquanto rei da Pérsia, então seu terceiro ano. Foi quando ele realmente começou a reinar como rei da Pérsia, foi a partir do ano 537. Antes disso, era o reino da Medopérsia. E o reino da Medopérsia, então, tinha seus reis. Ciro não era rei, porque veja que Daniel deixa bem claro que foi no terceiro ano de Ciro, não foi no quarto, quinto, nem 10º. Terceiro ano, então ele como rei da Pérsia. Então, para deixar mais claro, né, Ciro ele reinou, né, como rei da Pérsia do ano 537 ao ano 530. Né, enquanto Heródoto diz que Ciro morreu em batalha, morreu na guerra contra os Masságetas, que estava sob o reinado da rainha Tomíris, salvo engano é Tomíris, e enquanto Xenofonte diz que Ciro morreu tranquilamente em sua casa, né, não morreu em batalha. Mas quanto a isso, né, não tem nada, assim, nenhuma versão bíblica diferente. Então não vamos questionar nenhum nem outro. Mas vamos entender que o primeiro reino de Ciro foi em 537/536, já que começava de março para abril. Então, em relação ao nosso calendário gregoriano, ele pegava uma parte de um ano e terminava no outro, né? Ou seja, de março a abril de um ano até março a abril de outro ano. E o segundo ano, de 536 a 535, o terceiro ano, de 535 a 534. Esse foi, então, o período os períodos iniciais de Ciro. E como nós vimos, né, o Heródoto, ele difere um pouco não, né? Eles, tanto Heródoto como Xenofonte, eles têm versões diferentes, né? Xenofonte procura tratar de toda a educação de Ciro no seu livro Ciropédia. Alguns dizem que ele quer exaltar muito a Ciro, enquanto Xenofonte trata mais e procura mostrar, no caso, como Ciro morreu por causa seu orgulho, do seu excesso de bravura, inclusive mostrando Astias, né, o avô de Ciro, como um homem mau, cruel, sanguinário,
Já Xenofonte fala de Astígio um homem tranquilo, calmo, que soube viver numa boa com Ciro, né? Soube viver pacificamente com Ciro. E eles se entenderam, né? Até ele morrer, e aí passa o reinado para Dario Persa, que é Seacher II, e Seacher II, com sua morte, o reino fica então totalmente nas mãos de Ciro, então Ciro passa a ser o rei da Pérsia, porque ele domina agora também sobre os medos, mas como rei também sobre os medos. E nessa divergência, né, a gente vai ver o que interessa para nós na parte bíblica. E a parte bíblica então nos ajuda a entender agora quem desses que estão aqui, quem é o Xerxes da Bíblia. Aí vamos para Esté, né? Vamos voltar lá para Esté, que diz que, ora, na cidadela de Suzã havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Muitos intérpretes, estudiosos, procuram para poder colocar o Assuero de Esté como Xerxes, filho de Dario. Então ele procura colocar aqui esse que fora transportado se refere a Quis e não a Mordecai. Mas quem realmente foi transportado de Jerusalém com os exilados? Foi Mordecai ou foi Quis, como um dos parentes aí de Mordecai? Nos diz aqui o seguinte, ó, um comentário aqui bíblico desse Stream. Diz aqui, o qual tinha sido levado, né? Ele se referindo a esse trecho. Quem foi levado? Justamente foi Quis ou foi Mordecai? De acordo com a gramática hebraica, o pronome relativo deveria se referir a Mardoqueu, né? O Mordecai. No entanto, mesmo que ele tenha sido levado como criança junto com os cativos na época de Jeconias, que é o rei Joaquim, em 598, na verdade foi 597, e se, como vimos, Assuero deve ser identificado como Xerxes, né, se for, a idade de Mardoqueu seria algo em torno de 120 anos. Na verdade, se a gente olhar aqui no mapa, nessa planilha, ocorreu aqui em 597. Quando, né, se Mordecai, se foi Mordecai que foi levado aqui junto com o rei Joaquim, no ano 597. A história de Xerxes, né, filho de Dario, ele começa a reinar aqui em 484. Então, se a gente fizer uma continha aqui, ó, vamos fazer uma continha pequena. Observe, 597 menos 484 igual a 113. Isso se for o primeiro ano, né, de Xerxes. No casamento de Xerxes, que teria sido aqui o 7º ano, foi no ano 478. 478 menos 597, quando Mordecai foi levado cativo, 119 anos. Então, quando Mordecai chegou ao cargo de primeiro-ministro, né, o vice, né, de Xerxes, ou de Assuero, isso foi no 12º ano, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no ano 473. 473 menos 597, ou seja, 124 anos depois. Então, se por acaso Mordecai tivesse com 1 ano de idade, né, ele estaria com 125 anos quando se tornou primeiro-ministro. Mas vamos supor que ele tivesse aí com 20 anos, 25 anos, possivelmente com os que entram na lista de 20 anos para cima, né? Você vê que sempre se conta quem tem de 20 anos para cima, então ele teria que ter no mínimo 20 anos. Logo, se ele tendo 20 anos, ele teria sido primeiro-ministro de Assuero com 144 anos. Isso não é possível, né? Porque nessa época já não se vivia muito como antes do dilúvio. Então, dessa maneira, a gente vai ver que ele não se trata, então, que realmente, aí muitos procuram justamente dizer que não foi Mardoqueu que foi levado, mas sim um tal de Quis, que pode ter sido bisavô desse Mardoqueu, indicando então que ele teria nascido lá no exílio. Então nos diz aqui, para eliminar essa dificuldade que apenas seria diminuída, não removida, se adotássemos a visão de outra forma muito improvável de que um governante anterior a Xerxes está sendo mencionado, tem sido proposto em contravenção ao uso gramatical do original, fazer o antecedente não ser Mardoqueu, mas Quis.
tomado como o nome do bisavô do primeiro e como desconhecido de outra forma. Mas a verdadeira explicação, sem dúvida, é que a dificuldade cronológica nunca ocorreu ao autor da história, nem provavelmente aos seus primeiros leitores, e que ele simplesmente quis representar Mardoqueu como um dos judeus do exílio, e não quis, né? Isso é o original que nos faz dar esse entendimento, né? Agora, como não conseguiu conciliar Mordecai com a distância de quase 150 anos para Xerxes, então aí diz que não foi Mordecai que foi levado cativo, e sim esse Quis, né? Mas o escritor, quando quis escrever, não estava se referindo a ele. Observe que vem a pergunta, né? Você pode botar até na IA: quem foi para a Babilônia? Foi Quis ou foi Mordecai? Né? A resposta curta é Mordecai. Foi transportado para a Babilônia. Vamos entender por quê. O versículo de Esther 2,6 nos apresenta a linhagem de Mordecai, situando historicamente no contexto da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. A frase-chave que nos leva a essa conclusão é: ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então, por que não quis? Porque a referência é ao passado de Mordecai, que seu ancestral já havia sido levado, né? Se realmente se quis, acho que não está se referindo ao pai do primeiro rei, né, que Saul, mas a um outro Quis, que foi parente de Mordecai próximo, que já podia ter ser levado, se foi antes, foi na época de Daniel. Mas pode não estar se referindo ao Quis que foi levado para nenhum exílio, apenas se referindo a linhagem, né, ou a genealogia de Mordecai. Quem foi levado para o exílio foi Mordecai. E o foco na narrativa: a história se concentra em Mordecai e seu papel na trama. A menção aqui serve para situar a família Mordecai no contexto histórico e estabelecer uma conexão entre as gerações. E não necessariamente está aí dizendo que foi Quis que foi levado. Então, em resumo, Mordecai foi levado para a Babilônia na época da destruição de Jerusalém e posteriormente para Susa, né? Ou seja, a cidadela de Susã. Quis é um antepassado de Mordecai, já havia sido levado para o exílio anteriormente, muito provavelmente durante a deportação anterior. Se foi o caso dele ter sido levado, então a primeira deportação foi na época de Daniel. Então, concluindo, a narrativa bíblica, ao destacar que ele, referindo-se a Mordecai, foi levado para a Babilônia, deixa claro que o protagonista da história, Mordecai, foi quem experimentou o exílio em primeira pessoa. A menção aqui serve apenas como elemento histórico para situar a família de Mordecai dentro do contexto mais amplo da história de Israel. Então, né, daí então vamos entender que, sendo Mordecai que foi levado cativo junto com Jeconias para o exílio, isso ocorreu no ano aqui 597. Percebo aqui o ano 597 aqui. Aqui. Vamos dar um zoom aqui. Um zoom na seleção. 597 foi o ano em que, inclusive um ano sabático aqui, em que houve essa primeira deportação, em que o próprio Daniel foi levado antes, né? Daniel foi aqui na época de Joaquim, terceiro ano, quarto ano de Joaquim, o ano 604. Entre 605 e 604 foi a primeira deportação, onde foram só a elite política, né? Agora aqui vai a elite, vamos dizer, religiosa, né? Os líderes religiosos que foram aqui em 597. Inclusive o profeta Ezequiel foi levado nesse ano 597 para o exílio, também para a Babilônia. E aí então Mordecai é levado nesse ano para a Babilônia e posteriormente para Susa. Porque Susa ali estava servindo como a capital administrativa lá da Medopécia. Então Nabucodonosor, a Medopécia era aliado de Nabucodonosor. Inclusive eles lutaram junto quando foi contra os assírios no ano 609, quando destruíram totalmente a cidade de Arã. E foi a partir daí que Babilônia então passou a ser uma potência. Mas o reino Medopécia eram aliados, não eram, podemos dizer assim, não eram nem subjugados, né? Eram aliados da Babilônia. Mesmo que Babilônia na Bíblia recebe o destaque, né, a proeminência de um grande reino, devido está diretamente ligada ao povo de Deus. Então,
Inclusive no ano 612, com a queda de Nínive, né, foi os medos, né, com seus aliados, que destruíram Nínive, né, e venceram os assírios. Quando o pai de Nabucodonosor, né, Nabopolassar, chegou, já foi tarde, né, ele chegou atrasado. Mas no ano 609, então, os dois estavam juntos lá, os medos, claro, aliados já com a Pérsia também, que no caso a Pérsia era subordinada aos medos, e aí conseguiram vencer os assírios, e foi quando começou a Babilônia dominar sobre as nações. Até o ano 539, então 70 anos para a Babilônia, conforme a profecia de Jeremias 25:10. E observe aqui outro comentário, né, um comentário bíblico católico de George Haydock. Ele diz que quem, né, que se foi Mordecai ou foi Quis, né, aqui fala Cis, isso pode se referir a Cis, o bisavô Mordecai, se adiantarmos essa história para o fim da monarquia persa. Mas se isso se aplica mais naturalmente ao próprio Mardoqueu, né, o Mordecai foi levado cativo 80 anos antes, tendo então talvez 10 anos de idade, de modo que agora teria 90, uma idade em que muitos estão aptos para grandes coisas. Ele poderia ter sido uma criança quando foi levado, e claro, não teria mais do que 80 anos quando gozou esse favor. Se vamos ver então quem foi esse Assuero e aí entender a idade de Mordecai. Um outro comentário nos diz o seguinte, né, o de Joseph Benson: quem foi levado de Jerusalém pode referir-se a Quish, o avô de Mordecai, mencionado por último, ou ao próprio Mordecai, o que no entanto não é provável, pois nesse caso ele deve ter sido um homem muito velho, não menos do que uns 140 anos de idade. Foi o que eu falei, né? Se esse realmente foi Mordecai que foi levado e até o reinado de Xerxes, ele teria 150 anos, seria realmente improvável toda aquela história do livro de Esther ser contada com Mordecai no mínimo 140 anos para cima. Então não seria inviável, improvável. Um outro comentário aí de Burling nos diz o seguinte, né? 133 anos antes da data geralmente recebida, isto é, entre 598 e 465, o que, portanto, não pode ser correto. Desde o afastamento de Jeconias até o casamento de Esther com Astias, em seu 7º ano, foi de apenas 22 anos. Então veja que esse comentarista aqui, bíblico, ele já está colocando aqui Astias como Assuero, e não o Xerxes, né, o filho de Dario. É o que justamente vamos entender agora nesse final, quem foi Assuero, o marido de Esther. A palavra Mordecai, vejo aqui na Bíblia, né, aparece aí 52 vezes. Uma vez em Esdras, uma vez em Neemias, que é a repetição, na verdade, do mesmo texto, e 50 vezes no livro de Esther. E em Neemias fala que com o decreto de Ciro para que os judeus retornassem para Jerusalém, entre eles estava lá Mordecai. E Mordecai a gente viu que só aparece fora Neemias e Esther, que é o mesmo texto, você vai ver aqui, ó, em Esdras 2:2 e Neemias 7:7, se refere à mesma lista, né, a lista dos que voltaram com Zorobabel da Babilônia para Jerusalém. E entre eles estava aqui Jesua, Neemias, Seraia, Releias, Mordecai, Bilzam, Mispar, Bigvai, Reum, Baná. Eis o nome dos homens. Então, quem coloca Mordecai no mesmo período de Xerxes, né, colocando Xerxes como filho de Dario, então diz que esse Mordecai foi outro Mordecai, não foi o Mordecai de Esther. Tudo isso para poder concordar em si com o que os historiadores querem aplicar, que Xerxes foi então o marido de Esther, quando a Bíblia diz que não foi, né? Foi um outro, porque a Bíblia identifica Dario, o Medo, filho de Assuero, que é esse que Assuero que nós estamos vendo quem é. Então, admitindo então que a Bíblia está certa, né? E o Mordecai que foi levado para o exílio na época de Babilônia por Nabucodonosor foi o Mordecai da história de Esther, e esse mesmo Mordecai voltou da Babilônia com o decreto de Ciro. Então a gente vai chegar aqui à conclusão que esse Assuero, ele foi Astíage. Astíage aqui, tanto na história de Heródoto como de Xenofonte, foi o avô de Ciro. Astíage foi o pai de Mandane, e Mandane foi a mãe de Ciro, que Mandane casou com Cambises, o rei da Pérsia. Então Astíage então foi o Assuero, e esse Assuero que nós vimos aqui na árvore genealógica foi Ciásteres II, conforme a história de Xenofonte, e conforme a Bíblia é Dario Medo, filho de
desse Assuero, né? Dario Medo, filho de Assuero. E quem é esse Assuero? Quem foi o pai de Ciáchares? Foi Astíage. Então, quem é Dario o Medo, filho de Assuero? Assuero, então, é Astíage. A Bíblia identifica Astíage como Assuero, assim como identifica aqui Ciáchares segundo, né, era filho de Astíage. Então, a Bíblia identifica Dario Medo como filho de Assuero. Então, que conclusão nós chegamos? Que Astíage, ele nasceu por volta do ano 620, né? Então, quando ele teve Dario Medo, teria que ser no ano 601, ele estava entre 19 e 20 anos, né? Já é uma idade boa para ser pai. E aqui nós vamos, então, aqui no quadro, entender aqui, ó, que esse Astíage teria nascido aqui por volta do ano 620. E então, no ano 601, nasceu Dario Medo, filho de Astíage. E Astíage também foi o pai de Mandane. Então, Dario Medo era irmão de Mandane, que foi a mãe de Ciro, né? Conforme as histórias aí. E então, essa é a conclusão que nós chegamos, que Assuero realmente foi Astíage. E voltando aqui ao quadro, Astíage se tornou rei da Média com a morte do seu pai Ciáchares, que foi logo após, no mesmo ano do eclipse, né? Ciáchares venceu, fez a paz com Alíates, rei da Lídia, e nesse mesmo ano ele morreu, e aí assume o reino Astíage, nesse primeiro ano do reinado dele. E no livro de Esther diz que no terceiro ano do seu reinado ele deu um banquete. E esse banquete, então, foi quando ele convidou a rainha Vasti, ela se recusou, e ele, então, destitui a rainha Vasti do cargo de rainha. E aí se passam 4 anos, no 7º ano é que ele, então, casa com Esther. Então, percebemos que essa data realmente ela tem mais um respaldo bíblico, né? Essa data está dentro da cronologia bíblica, quando envolve Mordecai. E Astíage, então, reina aqui, né, durante, além de ter como esposa assim, a Arienes, a filha de Alíates, mas, né, tem um historiador chamado Moisés de Corene, na sua obra, né, da Armênia, a história da Armênia, ele conta que Astíage teve uma segunda mulher chamada Anuzia. E pode ser que essa Anuzia se trate de Esther, ou pode também ser uma outra esposa, né? E agora vejam só, se Heródoto e Xenofonte não estiver certo quanto à linhagem de Ciro, né, existe um pensamento que diz que Ciro teria sido filho de Astíage com Esther. E como Esther casou aqui no 7º ano, é provável que ele tenha nascido aqui no ano 576. Alguns acham que Ciro nasceu no ano 600. Né? Se ele nascesse no ano 600, ele não poderia ser filho de Astíage, né? Porque de Astíage não teria sido neto de Astíage, não teria que ser aqui ou filho de Ciáchares ou, no mínimo, filho do próprio Astíage. O Ciro se nascesse no ano 600, mas na enciclopédia, na Wikipédia, diz que Ciro nasceu entre 600 e 550. E a média, justamente, que ele tenha nascido no ano 576. E nesse ano, então, se tanto Xenofonte como Heródoto estiver errado, então o pensamento de que Astíage teria sido filho Ciro teria sido filho do próprio Astíage com Esther, quando a Bíblia fala que Ciro, então, trata como Messias, né? Tem a figura de um Messias, de um libertador do povo de Deus. Mas, fora isso, não sendo, né, caso essa hipótese não esteja correta, então a questão aqui é que se Astíage teria feito aqui no terceiro ano, foi um ano sabático, teria feito aquela comemoração que durou 6 meses, mais 7 dias depois de um grande banquete, teria casado com Esther aqui no ano 579, logo a festa do Purim, do Tumim, que ocorreu no 12º ano do rei Astíage, foi no ano 574. 574 foi quando também Mordecai então se tornou aí vice, né, um vice-rei, um primeiro-ministro. Aí vamos ver, então, com que idade tinha Mordecai. 574,
menos 597 quando ele foi para o exílio. Aqui então foi 23 anos depois. Vamos supor que Mordecai tivesse 20 anos de idade, então, quando ele foi para o exílio. Então ele estaria aí por volta de 43 anos, quando ele se tornou primeiro-ministro. Então poderia ser 45, né, entre 43 a 45, uma idade realmente agora razoável para uma pessoa ser um primeiro-ministro, né, um vice-rei. É uma idade boa. Mas com 140 anos, 150 anos, realmente eu diria que é até impossível, já que nessa época ninguém vivia mais essa idade. O próprio rei Davi morreu com 70 anos, já velho, né? Em cima de uma cama, tendo uma cuidadora para cuidar dele, né? Que ele já estava velho com 70 anos, o rei Davi. Então não seria possível admitir que esse Mordecai tivesse com 150 anos quando se tornou primeiro-ministro de Assuero. Mas aqui então nos deixa claro. Então Astíages reinou por um bocado de tempo. Então observe que Astíages, conforme agora a história de Heródoto, teria morrido, né, no ano 550, não vencido por Ciro, mas ele morreu e em seu lugar assumiu seu filho Dario o Medo, né, que é Ciáxares II. E nesse caso então, não sei como ficou a situação de Mordecai, mas veja que quando veio aqui o decreto de Ciro, então o decreto de Ciro veio aqui, não foi logo com a queda de Babilônia em 539, nem 538, foi exatamente aqui entre 537 e 536, 537 e 536, e o decreto no primeiro ano de Ciro. E vocês percebem o seguinte, né, 536 mais os 70 anos de Babilônia vai para 606, ou entre 606 e 605, que na contagem inclusive nós vimos que vai chegar aqui, 606 e 605, que foi entre o terceiro ano aqui de Joaquim, quando Daniel foi levado cativo. Então entre essa primeira deportação, né, que foi Daniel, até o primeiro ano de Ciro, nós vamos ter aqui 70 anos, né? Aqui o ano 537, entre 537 e 536, na contagem inclusiva a gente vai obter 70 anos. E isso também cumpre a promessa de Jeremias, né? Quando nos diz que, como Daniel também entendeu pelo livro de Jeremias, que o tempo do cativeiro seria 70 anos, embora Daniel tivesse ali com 87 anos, né? E ele continuou lá na Pérsia até o terceiro ano de Ciro, possivelmente com a sua morte, né? E então, realmente a Bíblia tem razão, a Bíblia aí está certíssima, porque quando a Babilônia caiu, Ciro era um general dos Medos Persa, general de Dario Medo, Ciáxares II, e então com a morte de Dario, como citamos, né, ou ele estava sem filho, então o próprio Dario reconheceu em Ciro um grande administrador, guerreiro, comandante, então entrega a ele o reino da Média também. E ele passa então a controlar os dois reinos, a Média e a Pérsia, e ele se torna, como ele era persa, né, o seu pai, o rei da Pérsia, então ele passa a ser um reino só, a Pérsia agora, né, não mais a Média. Então no livro de Esther fala da Média e da Pérsia, tratando então que ainda prevalecia a Média sobre a Pérsia. Só a partir de Ciro é que então passa a ser só o rei persa, né, do reino Aquemênida, né, o rei da Pérsia. E aí então chegamos a essa conclusão então que biblicamente, né, a história nega, né, a história vai falar de ficção, assim como fala que o Éden foi uma ficção, o dilúvio foi uma lenda, até o Êxodo mesmo, a abertura do Mar Vermelho, foi tudo uma fábula de que Jonas, né, segurado por um peixe é algo impossível, mas é assim que a Bíblia é, né? Então nós colocamos aqui a Bíblia como acima da história, inclusive. Então quando tratamos também a cronologia, nós sempre colocamos a Bíblia como acima de tudo. Então se não concordar com a Bíblia está certa. Não é a história que vai comprovar a Bíblia, não é a arqueologia que vai comprovar a Bíblia. Apenas a gente vai entender que o que venha demonstrar depois, seja a história, a arqueologia, vai apenas dizer, como se fosse dizer para si mesmo. Não é que a Bíblia está certa, né? A Bíblia sempre esteve certa. Então essa é a conclusão que chegamos, espero que vocês entendam e poder a gente
confiar na palavra de Deus, porque ela realmente é infalível. Que Deus abençoe a todos.